Minhas senhoras e meus senhores, bem-vindos à nossa universidade. Em nome do magnífico reitor, é com muita honra e alegria que declaro aberta a sessão solene de abertura do ano académico 2022-2023. Esta sessão inicia-se com a cerimónia de entrega dos diplomas de título de professor emérito da Universidade da Madeira. O título de professor emérito é um título honorífico que a Universidade da Madeira pode conceder aos professores que pertenceram ao quadro da Universidade que se encontrem na situação de jubilados, aposentados ou reformados de excepcional mérito, que se tenham distinguido pela sua ação e elevado prestígio adquirido e pela sua contribuição para a projeção regional, nacional e internacional da Universidade da Madeira. Convido o Sr. Reitor para proceder à entrega dos diplomas. Passo a chamar o professor Luís Augusto Marques de Senalino. Passo a chamar o professor Mikhail Benilhov. Passo a chamar o professor João Filipe Pereira Nunes Prudente. Minhas senhoras e meus senhores, convido-vos a desfrutar da atuação de um duo do Conservatório Escola das Artes da Madeira, composto pelo aluno Vítor Teixeira, que tocará a braguinha, e Diego Salvatori, guitarra. Interpretarão a peça Levada dos Tornos, do compositor Pedro Gonçalves.
No prosseguimento desta sessão, começaremos por ouvir a intervenção do Sr. Presidente do Conselho Geral, Dr. Francisco Fernandes. Magnífico Reitor da Universidade da Madeira, Sr. Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Excelência, Sr. Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, Excelência, Excelentíssimo Sr. Secretário-Geral da Educação, Ciência e Tecnologia em representação do Sr. Presidente do Governo, Excelentíssimo Sr. Secretário-Geral da Saúde e Proteção Civil, Excelentíssimos Srs. Deputados da Assembleia Legislativa da Madeira, Excelentíssima Senhora Vice-Presidente em representação do Sr. Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Excelentíssimo Sr. Comandante Operacional da Madeira, Excelentíssimo Sr. Comandante da Zona Militar da Madeira, Excelentíssima Senhora Magistrada do Ministério Público, Coordenadora da Comarca da Madeira, Excelentíssimo Sr. Procurador-Geral Adjunto da Secção Regional da Madeira do Tribunal de Contas, Sr. Padre Carlos Almada em representação de Sua Excelência Reverendíssima o Bispo do Funchal, Excelentíssimo Sr. Presidente da Associação Académica, Excelentíssimos membros da equipa reitoral, Excelentíssimos antigos reitores da Universidade da Madeira, Excelentíssimos membros do Conselho Geral, Excelentíssimo Sr. Administrador da Universidade da Madeira, demais autoridades académicas, civis, militares, religiosas e restantes ilustres convidados, Excelentíssimos funcionários, Excelentíssimos alunos, minhas senhoras e meus senhores. Junta-nos hoje, novamente, a solenidade que tradicionalmente marca a abertura oficial do ano académico da Universidade da Madeira, com tanto mais significado, por quanto à mesma se associam individualidades e representações institucionais, prova de reconhecimento para com a nossa Universidade, a que se juntam o corpo docente, o corpo não docente e não investigador e os alunos. A Universidade da Madeira assume o seu papel de vanguarda do conhecimento e do desenvolvimento científico à escala dos nossos recursos humanos, financeiros e de infraestruturas disponíveis, procurando manter os índices de atratividade de alunos que nos fazem aproximar, queremos que para breve, dos 4.000 estudantes, realidade que ressalta dos números já conhecidos e que o magnífico reitor não deixará de apontar em maior pormenor. A comunidade envolvente, que de alguma forma se faz representar pelos elementos externos do Conselho Geral, está atenta à vida da sua universidade, à dimensão quantitativa dos seus alunos, à intervenção científica, à investigação, à equipa docente e aos recursos disponíveis. Atrair mais alunos, usando a capacidade disponível nos horários letivos do corpo docente e a aptidão das infraestruturas à sua disposição, continua a ser um objetivo da Universidade da Madeira, a qual transparece do leque de ofertas que em cada ano se apresentam. Enquanto membro externo do Conselho Geral, chegam-me, como compreenderão, sugestões, perguntas, algumas críticas, que em nome da transparência e do cumprimento da nossa missão devo aqui, como em sede do próprio Conselho, fazer eco. Entre elas surgem o ensino à distância, os cursos pós-laboral, uma aposta mais incisiva na cativação de alunos estrangeiros, compreendendo comunicação em várias línguas, cursos ministrados em inglês e assistência residencial, a abertura de mais fases de candidatura para mestrados e doutoramentos, enquanto subsistam vagas, entre outras medidas tendentes ao aumento do número de alunos. Não posso deixar de referir os sinais de compreensão recebidos do atual Ministério e da Secretaria de Estado de Tutela Nacional para as dificuldades financeiras habituais e para a resolução de antigos incumprimentos. Parte dos problemas ainda subsistem, sim, mas a atitude mudou. A par da disponibilidade do Governo Regional para colaborar e ser parceiro nas soluções que se impõem, são sinais que nos animam. Termino referindo que esta é a segunda cerimónia similar do mandato da equipa do reitor Sílio Fernandes. Saúdo o empenhamento da sua equipa, Sr. Reitor, que acompanho e a quem agradeço a disponibilidade sempre manifestada para com o Conselho Geral. Uma saudação especial ao corpo docente, aos não docentes e não investigadores, na pessoa do Sr. Administrador e aos alunos aqui representados pela sua associação, a razão de ser da nossa existência e justificação das nossas funções. A presença de Vossas Excelências, senhoras e senhores convidados,
é uma consideração e um estímulo que o Conselho Geral não pode deixar de relevar. Este Conselho, com a sua composição de membros internos e externos, seguirá, como sempre, com atenção e sentido crítico a vida da Universidade da Madeira e endereça a todos os que fazem o dia-a-dia desta instituição de ensino superior os votos de um excelente ano académico de 2022-23. Muito obrigado pela vossa atenção. Neste momento toma a palavra o Presidente da Direção da Associação Académica da UMA, Engenheiro Alex Faria. Magnífico Reitor da Universidade da Madeira, Senhor Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Excelência, Senhor Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, Excelência, Senhor Secretário da Educação, Ciência e Tecnologia, em representação do Senhor Presidente do Governo Regional da Madeira, Excelentíssimo Secretário Regional de Saúde e Proteção Civil, Senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal do Funchal, em representação do Senhor Presidente, Excelentíssimo Senhor Presidente do Conselho Geral, Excelentíssimos membros da equipa reitoral, Excelentíssimo Senhor Administrador da Universidade da Madeira, Excelentíssimos membros do Conselho Geral da Universidade da Madeira, demais autoridades académicas, civis, religiosas e militares, Excelentíssimos docentes e funcionários, caros colegas, minhas senhoras e meus senhores. Hoje, na sessão de abertura do novo ano académico, irei incidir em temas em que tive a oportunidade de abordar no encontro de líderes estudantis com Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, no Palácio de Belém, e que contou com as presenças da professora Elvira Fortunado e do professor Pedro Nuno Teixeira, que tutelam a pasta do ensino superior. Começarei pela área da investigação. Por todo o mundo, as universidades e os seus centros de investigação destacaram-se na luta contra a pandemia. Foi um período em que a ciência e a tecnologia ganharam muito valor social em termos mundiais e o conhecimento científico de Estado e certificado se impôs à agenda política mais radical. Na Universidade Portuguesa, como nas de outros países, a vertente do ensino encontra-se intrinsecamente ligada ao campo da investigação, através das unidades de investigação e desenvolvimento, formando gerações de especialistas capazes de perpetuar o que foi descoberto, desenvolvido e aprendido e de replicar a construção de novo conhecimento com melhores respostas para os desafios que a humanidade irá enfrentar. A investigação científica e a inovação tecnológica decorrem em diversos centros de Portugal. Neles se integram estudantes de licenciatura, mestrado ou doutoramento e muitos jovens investigadores ao abrigo de diversos programas ou projetos específicos. Os investigadores têm sofrido com a precariedade que os sucessivos governos têm imposto ao setor da investigação. De acordo com os dados da Direção-Geral da Administração e do Emprego Público, os setores da saúde, da educação, do ensino superior, da ciência e da tecnologia concentram a maioria dos recrutados a termo em cerca de 70 mil. Em dezembro de 2021, o ensino superior e a investigação somavam mais de 1.675 vínculos precários do que o ano anterior, o que representa uma subida de 10,8%. Veja-se a desgraça dos que fazem o conhecimento científico. Os governos têm conhecimento estatístico, mas não têm a ciência de resolver o problema social. A precariedade encontra-se bem patente na vida destes profissionais e pode perdurar anos nas suas vidas laborais sem certeza de um fim digno quando se aposentarem. É fundamental que estes profissionais sejam valorizados e que vejam o seu trabalho dignificado e reconhecido pela tutela, através de um enquadramento laboral adequado, com uma proteção social no campo das contribuições para a segurança social ou com acesso adequado aos mecanismos de apoio e de proteção ao emprego, como ocorre noutros setores. O risco é a imigração e o sangramento de recursos humanos para outros países, quadros técnicos estes que tão grande investimento público, familiar e pessoal custaram na sua formação. Falemos agora de custos de formação de emolumentos. De forma particular, e aliado ao ramo da investigação, a frequência do doutoramento para um estudante sem qualquer bolsa de investigação representa um aumento no encargo pessoal e familiar
pelos elevados valores da propina e pelas várias taxas inerentes à frequência deste terceiro ciclo de estudos do ensino superior. Para entregar uma tese, depois de anos de investimento, muitos estudantes deparam-se com taxas de admissão para as provas de doutoramento. Estas são justificáveis? Não. Repito, não. Em primeiro lugar, há uma disparidade dos valores cobrados na entrega das teses às universidades para a defesa. Esta discrepância, motivada em razões pascalianas, motivou a Associação de Bolseiros de Investigação Científica a promover uma petição à Assembleia da República para legislar sobre este desaire. Por que não se justifica pagar estas taxas? A impressão das teses passou a ser opcional, visto que estes documentos são entregues digitalmente, logo sem custos. De igual forma, as deslocações dos júris, uma das grandes despesas das universidades, acabaram, uma vez que a defesa dos trabalhos finais pode ser realizada à distância, agora através das novas tecnologias. Além disso, é defendido que quaisquer outros encargos inerentes àquela taxa já devem ser cobertos pelo que se paga através das propinas, sem imputar mais custos aos estudantes já penalizados pelas dificuldades financeiras e sociais inerentes à execução dos seus trabalhos, especialmente na conjuntura atual. Em suma, a constante evolução tecnológica a que assistimos exige o término desta taxa para as provas de terceiro ciclo de estudos e tal deveria estender-se aos restantes níveis do ensino superior. A discussão do Orçamento de Estado para 2023 é um momento certo para que o Governo possa adotar as instituições das compensações necessárias para arcar com os custos que, neste momento, são pagos pelos estudantes e representam um grave obstáculo à conclusão dos doutoramentos. Falemos agora do alojamento estudantil. Há muito que sabemos que o alojamento disponibilizado pelas instituições de ensino superior aos seus estudantes é insuficiente, bem como com as alternativas existentes para os estudantes deslocados no setor privado praticam preços inflacionados pelos mercados de compra e arrendamento de imóveis em quase todas as regiões do país. Na UMA, a maior parte dos estudantes oriunda da região não existe problemas de alojamento para os que residem na maior mancha urbana da Madeira, que é o Funchal e os seus concelhos vizinhos. Porém, o problema coloca-se quando falamos em estudantes provenientes de concelhos mais distantes, como a Calheta, os municípios da Costa Norte ou a Ilha do Porto Santo. A somar a estes, há uma percentagem minoritária de alunos vindos de fora da região, do continente e dos Açores, ou abrigo de programas internacionais. Estes são os que mais necessitam de alojamento. A nossa residência universitária está completa e a UMA tem lutado para aumentar a sua capacidade de alojamento com a construção de um edifício na Quinta de São Roque. O Funchal é com certeza uma cidade vocacionada para acolher estudantes, pois, para além da construção do novo hospital com vertente universitária, possui 4 instituições de ensino superior a funcionar. Contudo, há pouquíssimo alojamento para estudantes deslocados. O custo do aluguel local está inflacionado pelo turismo, que apesar de ser uma economia vital da Madeira, não pode prejudicar outros setores nem a população. No relatório publicado este mês de outubro pelo Observatório de Alojamento Estudantil, a capital madeirense é a 4ª cidade com o preço médio de alojamento estudantil mais elevado do país. Senhoras e senhores, estamos apenas abaixo de Lisboa, do Porto e de Setúbal. Além disso, Funchal verificou a segunda maior variação dos preços de habitação para os estudantes, num aumento de 22,1% relativamente ao relatório anterior. É mais difícil alojar umas pequenas centenas de universitários no Funchal do que dezenas de milhares de estudantes deslocados em Coimbra, em Braga, em Aveiro, na Covilhã ou em Évora, todas elas cidades com universidades enormes comparadas com a nossa e com melhor oferta, ainda que insuficiente. A construção da nova residência universitária da UMA ainda não tem contrato de financiamento. Esta prevê 200 novas camas, cada vez mais urgentes a uma universidade que tem ambições internacionalistas. Não nos podemos limitar a planos de remediação a cada 10 anos para atenuar a falta de acomodações dignas para os estudantes, sem que isso queira um esforço suplementar para as suas famílias no aluguer de um quarto a preço turista. Devido ao evidente atraso na execução do Plano Nacional para o Alojamento do Ensino Superior, temo que realmente o plano não será concretizado na totalidade e em que 2026 não teremos mais
as mais de 15 mil camas necessárias por todo o país para colmatar a falta de investimento de décadas numa oferta mais digna e acessível. Encorajo os presentes a imaginar como seria se um filho vosso, para estudar numa universidade, pagasse 500 euros por mês para dormir num sofá. Nenhum estudante aprende sem um descanso de qualidade. Por fim, gostaria de abordar o subfinanciamento da Universidade da Madeira. Foram várias as tentativas da Universidade da Madeira e dos Açores para a concretização de um contrato de programa para solucionar os vários problemas de ambas as instituições, dado o seu caráter insular e periférico. Senhora Ministra da Ciência e Tecnologia do Ensino Superior, desde logo reconhecendo no Parlamento Nacional existirem falhas no modelo de financiamento das universidades e dos politécnicos. Deverá ser discutida, espero eu, em alguns meses, uma revisão do regime jurídico das instituições de ensino superior com todos os intervenientes, na qual presumo que estaremos integrados. Aí será a oportunidade de nós, académica, a universidade e a região, lutarmos pela majoração de financiamento para compensar os custos extraordinários da ultraperiferia e da insularidade, reforçando a coesão territorial e repondo direitos para a promoção da igualdade de oportunidades entre as universidades do país. O Governo da República continua a permitir que haja desigualdades graves no financiamento das diferentes instituições de ensino superior, prejudicando deliberadamente as universidades públicas das regiões autónomas pela falta de majoração orçamental para compensar estes sobrecustos. Conclusão: Lisboa dá à Universidade da Madeira e à Universidade dos Açores sempre arroz. É indispensável um mecanismo de majoração que permita fazer face a custos extraordinários que outras universidades não têm. Tudo isto não é novidade e é sabido pelo Ministério, tanto no atual como em governos anteriores. Contudo, ambas as universidades insulares continuam, mês após mês, ou ano após ano, sem contratos de programas repartidos com o Governo Central e os respectivos governos regionais, há muitos solicitados e sem garantias de resolução. Preciso lutar pela UMA e pela região. Trabalhemos juntos em prol do bem comum. Viva a região autónoma da Madeira e a sua universidade. Bem-aja. Para proferir a intervenção de encerramento, toma a palavra o magnífico reitor da Universidade da Madeira, professor Silvio Moreira Fernandes. Boa tarde a todos, duas boas-vindas à Universidade da Madeira. Senhor representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Excelência. Senhor Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, Excelência. Excelentíssimo Senhor Secretário da Educação, Ciência e Tecnologia em representação do Senhor Presidente do Governo Regional, Excelência. Excelentíssimo Senhor Secretário da Saúde e Proteção Civil. Excelentíssimos Senhores Deputados da Assembleia Legislativa da Madeira, Excelentíssima Senhora Vice-Presidente em representação do Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Excelentíssimo Senhor Presidente do Conselho Geral da Universidade da Madeira, Excelentíssimo Senhor Comandante Operacional da Madeira, Excelentíssimo Senhor Comandante da Zona Militar da Madeira, Excelentíssima Senhora Magistrada do Ministério Público e Coordenadora da Comarca da Madeira, Excelentíssimo Sr. Procurador-Geral Adjunto da Secção Regional da Madeira do Tribunal de Contas, Sr. Padre Carlos Almada, em representação de Sua Excelência Reverendíssima, o Bispo do Funchal, Excelentíssimos membros da equipa reitoral, Excelentíssimo Sr. Presidente da Associação Académica da Madeira, Excelentíssimos Srs. Antigos, direi melhor, anteriores reitores da Universidade da Madeira, Excelentíssimo Sr. Antigo Presidente do Conselho Geral da Universidade da Madeira, Excelentíssimos membros do Conselho Geral, Excelentíssimo Sr. Diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, o professor Dr. João Henrique da Fonseca, bem-vindo à nossa universidade, Excelentíssimos Senhores Professores Eméritos que foram agora agraciados, os meus parabéns e o reconhecimento de toda esta plateia e da instituição e também da Madeira pelo vosso trabalho, Excelentíssimo Sr. Administrador da Universidade da Madeira, demais autoridades académicas, civis, religiosas e militares e restantes ilustres convidados,
excelentíssimos funcionários, excelentíssimos alunos, caros colegas, minhas senhoras e meus senhores. Este vocativo é sempre maior que qualquer vocativo de uma declinação latina. Cumprimento e dou as boas-vindas a todos os presentes e aos que assistem a esta cerimónia por via eletrónica. A cerimónia de abertura solene do ano letivo deve constituir um momento de celebração e regozijo pelo início de um novo ano escolar. E neste início assistimos a um momento também ele solene que muito nos honra pelo reconhecimento que é devido pela Academia a três dos nossos professores, atribuindo-lhes o título de professor emérito da Universidade da Madeira pela sua relevância, distinção e competência pedagógica e científica, qualidades excepcionais que conferem prestígio ao seu desempenho e contribuem para a projeção regional, nacional e internacional da nossa Universidade. Muito obrigado, professores Luís Senalino, Mikhail Banilov e João Prudente, pela vossa vida dedicada à nossa Universidade. Queria igualmente deixar uma palavra de congratulação à designer Nani Andrade Silva, membro do Conselho Geral da Universidade da Madeira, por ter sido agraciada pelo Ministério da Cultura com o Prémio Fémina 2022. Este prémio foi também atribuído à mestre Mafalda Freitas, diretora regional do Mar e anterior presidente do Clube Naval, tendo durante estes mandatos sabido estreitar laços de colaboração com a nossa Universidade, que muito agradeço. Uso esta oportunidade para, a propósito dos agradecimentos aos novos professores eméritos e às ilustres agraciadas, congratular-me também, em nome da Universidade da Madeira, pelos reconhecimentos e distinções que muitos dos nossos docentes e investigadores têm vindo a receber ao longo deste ano, facto que muito nos honra e valoriza. Retomando a ordem que tinha determinado para este discurso, irei, na primeira parte, e por razões óbvias, fazer uma análise sobre o número de entradas de novos estudantes para o presente ano letivo, expandindo essa análise para a avaliação do atual quadro institucional. Na segunda parte, irei referenciar algumas das linhas estratégicas necessárias à progressão do nosso desenvolvimento. Iniciando a análise pelo número de entradas dos novos estudantes através do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior, mais conhecido por CNA, nas suas três fases e dos concursos especiais e também de reingressos. Neste caso, embora não se trate propriamente de novos alunos, é sempre de levar que haja alunos que estiveram na universidade que queiram regressar à instituição. Refira-se que a Universidade da Madeira teve no primeiro ciclo 572 novos estudantes inscritos, 675 no ano passado, nos concursos especiais e estudantes internacionais 296, 137 no ano passado, houve aqui um aumento significativo devido aos estudantes internacionais. Nos cursos técnicos superiores profissionais, 239 inscritos, 285 no ano passado. No segundo ciclo, 264 inscritos, 167 no ano passado, também um aumento que se deve aos novos cursos de mestrado. E nas pós-graduações, 24 inscritos, igual número no ano passado. Quanto ao terceiro ciclo, as candidaturas continuam abertas, pelo que se espera que possam atingir um número próximo do obtido no ano passado. No total, as novas inscrições neste novo ano é de 1.392, podendo ultrapassar os 1.400 estudantes, em função do número final de estudantes de doutoramento ou de algumas admissões de estudantes internacionais, cujos processos se encontram ainda pendentes. Note-se, a propósito, o sucesso dos 3 novos mestrados, o mestrado em Gestão, o mestrado em Psicologia Clínica da Saúde e Bem-Estar e o mestrado em Educação e Desenvolvimento Comunitário, com cerca de 50 novas inscrições. Estamos em presença de um dado objetivamente positivo, que muito nos satisfaz e que contribuiu para o aumento do número de estudantes inscritos na Universidade da Madeira, que em 21 de 10 de 2022 era de 3.824 estudantes, facto que faz deste ano o melhor dos últimos anos em termos de número total de alunos inscritos na Universidade da Madeira. Com este resultado extraordinário, a Universidade aproxima-se do objetivo de, no curto prazo, atingir os 4.000 alunos. Continua, todavia, a ser nossa preocupação que, à semelhança de um número não menosprezável de instituições de ensino superior, cursos de primeiro ciclo, como os de Matemática, Engenharia Civil, Engenharia de Computadores, Engenharia Eletrónica e Telecomunicações, registrem menos procura
tratando-se de cursos em áreas consideradas estratégicas e com manifesta falta de quadros superiores nas instituições públicas e nas empresas. No nosso caso, tem grande visibilidade e projeção mediática o número de colocações anunciado a quando da divulgação dos resultados da primeira fase do CNA, especialmente focados nestas licenciaturas e, noutra ordem de razões, nas licenciaturas em Artes, Economia e Estudos de Cultura. É facto, porém, que nestes casos, e depois de concluídas todas as fases de colocação e restantes concursos, se verifica que os referidos cursos atingiram um número legal para poderem funcionar, e em alguns casos acima desse número legal, o que muito nos agrada. Esta explicação tem de ser dada para não se fixar na memória apenas o número de colocações do CNA, que é obviamente muito importante, mas necessita ser complementado com o número adicional de novos alunos inscritos na Universidade da Madeira. Não quer isto dizer que não devamos refletir internamente e com as entidades que nos supervisionam sobre as medidas a adotar para resolver o problema, de modo a que aumente o número de colocados no âmbito do Concurso Nacional de Acesso. Deveremos igualmente juntar, junto das entidades regionais e dos demais parceiros da Universidade, e encontrar formas para obter uma avaliação que permita opostar a este fenómeno que urge resolver numa época de grave carência de profissionais bem preparados em áreas estratégicas para a região. Pelo terceiro ano consecutivo, assinalamos um excelente resultado ao nível total de alunos admitidos na Universidade de Madeira, no contexto das conhecidas dificuldades de subfinanciamento e de falta de meios e recursos para poder pôr em prática, de forma mais célere, a nossa política estratégica. Aos novos estudantes reitero as boas-vindas que enderecei em comunicação oficial no início das atividades letivas. Aos que continuam estudos, faço votos para que tenham os maiores sucessos. A toda a academia, que constitui um corpo mais heterogéneo, de estudantes, pessoal não docente, docentes e investigadores, embora emanado na missão a que a Universidade os compromete, deixo aqui expressa uma palavra de gratidão pelo trabalho que realizam, absolutamente indispensável para o bom funcionamento da instituição. Merecem também neste âmbito uma palavra de reconhecimento e saudação a todos os estudantes que no precedente ano letivo concluíram a sua graduação, que é legalmente atribuída no ato de recepção do respectivo diploma nos serviços académicos. Aos estudantes que concluíram os seus ciclos de estudos durante o ano transato, endereço em nome da Universidade da Madeira as merecidas felicitações e desejo que tenham uma vida pessoal e profissional plenamente realizada. Acompanho estes votos com o apelo a que, ao longo da vossa vida, não esqueçam a ligação à nossa universidade e que quer seja para integrar a associação dos antigos alunos ou para completar formação ou ainda para, em casos que seja possível, vir a exercer profissionalmente na Universidade da Madeira. Ainda neste ponto, relativo à componente académica e pedagógica da Universidade da Madeira, há a referir o problema da oferta formativa de habilitação para a docência. Estamos a trabalhar no dossiê e pretendemos apresentar as nossas soluções depois de acordadas os procedimentos internos para a submissão à acreditação e externos, em função do acordo interinstitucional com o Governo Regional, através da Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia. Esta questão é correlata do apoio que o Governo Regional tem dado à Universidade da Madeira, através da mobilidade de docentes da Secretaria Regional da Educação para os nossos cursos. Sem este apoio, não seria possível mantermos alguns dos cursos a funcionar com um grave prejuízo da missão da nossa instituição. A interseção deste apoio com a da nossa capacidade de formação para a docência, de modo a suprir as carências identificadas, é a prova que estamos a contribuir para a defesa do interesse público, no qual se insere a missão interinstitucional de formar os nossos cidadãos. Igualmente associada à resolução do problema que vem sendo exigido para o processo de acreditação da Universidade da Madeira é a construção do edifício para o ensino politécnico, objeto de apoio já anunciado no âmbito da candidatura nacional do PRR, liderada pela Universidade da Madeira, tendo como seus copromotores a Universidade do Algarve, a Universidade de Évora e a Universidade Nova de Lisboa. E ainda o apoio do Governo Regional da Madeira, esperando-se, neste momento, a conclusão do projeto preliminar que se encontra a ser elaborado pela Secretaria Regional dos Equipamentos e Infraestruturas.
Igualmente, no âmbito do PRR, a Universidade da Madeira já garantiu o financiamento para a renovação da sua residência de estudantes, cita na Rua de Santa Maria, com capacidade para 209 camas, no valor de cerca de 2,4 milhões de euros, bem como da adaptação do edifício do ESISAD, cito à Rua da Carreira, no valor de 900 mil euros. Resta a formalização do contrato para o financiamento no valor de cerca de 7,5 milhões de euros para a construção da nova residência do campus da Quinta de São Roque, com a capacidade de 200 camas, que será oportunamente anunciado. Quero, neste passo, agradecer sobretudo ao Sr. Administrador, Dr. Ricardo Gonçalves, e à equipa que elaborou as candidaturas, o esforço, competência e dedicação que colocaram ao serviço deste projeto, é que não é alheia a classificação obtida no que diz respeito às candidaturas já celebradas e, de forma mais incisiva, à da nova residência universitária. Passando à segunda parte do discurso, quando se elabora estrutura um discurso para uma cerimónia como a que estamos a assistir, é comum questionar-se sobre a sua intencionalidade. Não queria fugir à questão, nem tampouco esconder propósitos ou quesitos. Na realidade, o presente discurso tem a intenção de emitir uma mensagem para dentro da instituição, para marcar uma posição de regozijo e de reconhecimento pelo trabalho realizado, mas igualmente uma mensagem para fora, com a finalidade de, tal como tinha feito no ano passado, neste mesmo lugar e nesta mesma data, continuar a dar a conhecer a nossa realidade e os nossos objetivos estratégicos necessários para o desenvolvimento da nossa universidade. Recuso aceitar uma universidade de modelo conservador e estático, sem atender às dinâmicas do meio a que envolve e sem atingir, nas áreas de base e nas áreas estratégicas, uma massa crítica condizente com a que se requer para qualquer instituição de ensino superior que se posicione para estar alinhada com os grandes desígnios do nosso tempo e no nosso contexto, com a estratégia definida para o desenvolvimento da região e, por outra parte, com a responsabilidade de saber adequar a sua visão aos condicionalismos geopolíticos e financeiros que nos afetam. Nunca na história recente da Universidade da Madeira vivemos um período tão difícil de gestão interna como aquele a que fomos sujeitos e não é sequer necessário repisar argumentos e fatores para declarar como tremendas as dificuldades por que passamos para garantir a gestão corrente da instituição. Para termos consciência desta situação, basta referir que tivemos de sujeitar a instituição a um rigoroso plano de contenção para podermos garantir a sua viabilidade financeira, como ficou demonstrado no último resultado do nosso exercício. Estancar a sucessiva falta de resultados positivos foi a solução encontrada para podermos apostar não só ao crónico subfinanciamento da Universidade da Madeira, bem como ao não ressarcimento das despesas há muito efetuadas no âmbito dos cursos técnicos superiores profissionais, problema este que felizmente está em vias de resolução e que anunciarei daqui a pouco. Tal garantia foi-nos dada em reunião que mantive semana passada no Ministério da Ciência e Tecnologia e do Ensino Superior com o Sr. Secretário de Estado, Professor Dr. Pedro Teixeira e sua equipa, e em posterior conversa com a Sra. Ministra, Professora Doutora Elvira Fortunato, a quem agradeço a capacidade de desbloquear uma situação há muito por resolver e que ainda hoje se concretizou com a alteração orçamental para financiamento do programa em causa no valor superior a 1 milhão de euros. Este agradecimento é particularmente significativo por decorrer da avaliação do processo no decurso da reunião de trabalho realizada aqui na Universidade da Madeira no final de julho passado. Foi na altura evidente, clara e publicamente manifestado o intento de resolver este assunto e também o apreço pela forma como temos vindo a enquadrar o devir da Universidade da Madeira nas suas linhas estratégicas de inovação, desenvolvimento e diferenciação da oferta formativa e de investigação científica. A garantia, ora obtida, é naturalmente uma boa notícia que irá permitir satisfazer, não resolver inteiramente, pelo menos uma parte grande dos compromissos mais imediatos. Por outro lado, servirá para projetar a abertura o mais rapidamente possível dos concursos para a progressão na carreira docente universitária e cumprir com os compromissos referentes às exigências da Agência de Acreditação do Ensino Superior para acreditar os cursos da Universidade da Madeira. Não deixaremos, porém, de continuar a lutar por um novo enquadramento das regras de financiamento da instituição, como aqui bem referiu o Sr. Presidente da Associação Académica,
É imprescindível e fundamental entender esta pretensão como um investimento da Universidade da Madeira sob a forma de majoração ou de contratos de programa estratégicos para podermos executar o programa de que foi sufragado pela Universidade da Madeira e que, recordo, tem nas suas linhas de ação uma concepção de desenvolvimento da Universidade que segue o seguinte padrão. Um lato do espectro de cariz científico-pedagógico com a oferta formativa de cursos técnicos superiores profissionais, licenciaturas e pós-graduações, a especialização ao nível da investigação científica em simultâneo com a formação ao nível dos cursos de mestrado e doutoramento, e em terceiro, a promoção de áreas estratégicas de diferenciação, particularmente na área do turismo, de saúde, medicina, mar e informática. Desejaria hoje centrar no terceiro destes pontos, sendo fiel à minha intenção de pronunciar discursos temáticos nas sessões solenes da Universidade. Retomo. Desejaria hoje centrar no terceiro ponto, começando pela área estratégica do turismo. Entendemos, no lançamento do projeto do turismo, ainda no primeiro mandato do professor José Carmo, que a área deveria ser uma área interdisciplinar com as necessárias articulações com a cultura, que é um fator decisivo de engrandecimento das sociedades, incluindo as indústrias culturais, o turismo de saúde, o turismo associado ao mar e às áreas agroalimentar e de biodiversidade. Incluo neste âmbito o projeto de criação da Escola do Turismo, Escola Internacional, de que fiz aqui referência em maio e cuja configuração já apresentei para consideração superior. Outra área incluída nas linhas estratégicas diferenciadoras é a área da saúde. Com a atual expansão do terceiro ano do curso de Medicina, já se encontra constituída a Comissão para a Criação do Centro Académico Clínico, comissão conjunta entre a Universidade da Madeira e a Secretaria Regional da Saúde e Proteção Civil. O apoio do Sr. Secretário, Dr. Pedro Ramos, tem sido fundamental para a persecução deste objetivo no âmbito do futuro Hospital Central e Universitário da Madeira, na ambicionada formulação de um contrato tripartido entre a Universidade da Madeira, o Governo Regional, através da sua Secretaria, e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, e no sentido de implementar um programa de formação em Medicina na Madeira, nos moldes em que foi feito nas outras regiões. Queria, neste passo, saudar o diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, o professor Dr. Eurico da Fonseca, que há poucos meses assumiu funções e que tem, na sequência dos diretores que o antecederam, reiterado o apoio à colaboração existente, quase há 2 décadas, entre as nossas duas instituições. Nesta fase tão importante e significativa da evolução do modelo de colaboração e desenvolvimento do projeto de medicina na Madeira, é de veras crucial o apoio de Vossa Excelência para a sua executibilidade. Retomando a ordem temática, os projetos do turismo e da medicina devem ser seguidos por um projeto estratégico, que é o projeto do mar, que carece de oferta formativa condizente, uma vez que, ao nível da investigação, a Madeira já garante a massa crítica adequada, tanto na universidade quanto na RDT, através dos seus polos do MARA e do IDL, para satisfazer exigências de acreditação de uma futura oferta formativa nesta área. O desenvolvimento da área do mar na Universidade da Madeira deve seguir o tipo de modelos que, grosso modo, foi adotado para o projeto de turismo e para o projeto de medicina, inaugurando-se como áreas estruturantes e transversais em relação às quais a Universidade certamente mostrará poder oferecer formação e investigação de cariz diferenciador, com capacidade de reter os nossos talentos e de atrair novos talentos para a região. A este programa não podemos dissociar a base de apoio conferida pelos nossos ciclos de estudos, licenciaturas, mestrados, doutoramentos e até pós-graduações, e a investigação científica a eles associados, no lato espectro de áreas da Universidade da Madeira. É com essas áreas que todos os dias se faz a nossa universidade, com as ciências exatas e da engenharia, as artes e humanidades, as ciências sociais, as ciências da vida e as áreas da Escola Superior de Tecnologias e Gestão e da Escola Superior de Saúde, e com a investigação científica de qualidade que se faz tanto nos nossos centros e polos, como nos polos da RDT, ou em universidades e escolas fora da região, em que participam os nossos docentes e investigadores. Nessa amplitude, ganha especial relevância
pela sua natureza inovadora e tecnológica, a área da informática, pela forma como afeta o desenvolvimento de muitas das restantes áreas. Não quero isto dizer que tudo se restrinja ao digital como se de uma redução epistemológica se tratasse. Quero isto apenas dizer que, por analogia com o que ocorreu com a invenção da escrita, que foi igualmente uma invenção de cunho tecnológico, assistimos hoje igualmente a uma transformação de paradigma que afetou todas as áreas, todos os serviços e a gestão das atividades humanas que caracterizam o modus vivendi das sociedades modernas e que marcará indelevelmente o nosso futuro. O mundo mudou e a revolução digital, com toda a sua capacidade de aceleração das suas atividades intrínsecas e extrínsecas, trouxe novas linguagens, concepções, ligações e profissões, alterando profundamente as sociedades e a vida de cada um de nós. Neste contexto, para que o plano de diferenciação que apresentei continue a obter êxito, é necessário trabalharmos muito e sermos resilientes. A cada momento é-nos exigida a capacidade de anteciparmos cenários e encontrar as melhores soluções para os compor e realizar. É essa a nossa responsabilidade pessoal, profissional e institucional. Nesse sentido, colocamo-nos ao serviço da sociedade onde nos encontramos inseridos, contribuindo decisivamente para o seu desenvolvimento. Se quisermos que a nossa região seja sustentável na situação atual de franca vulnerabilidade dos sistemas financeiro e socioeconómico, sobremaneira agravados pela já evidente crise demográfica, tem necessariamente de tomar decisões quanto à permanência dos seus melhores talentos na Madeira e quanto à capacidade de atrair novos talentos, particularmente através do incentivo à internacionalização, programa que é prioritário para a Universidade, que mantém a intenção de concorrer às candidaturas que serão abertas no quadro comunitário de apoio 2030, nas condições já anunciadas. Na componente interna, de promover a permanência dos nossos melhores talentos, não posso deixar de chamar a atenção para o facto de que nenhuma região desenvolvida atingiu esse patamar, promovendo ou não intervindo sobre os fenómenos de êxodo dos seus candidatos a futuros profissionais de excelência. Apenas para dar um exemplo, somos das poucas regiões do país onde mais se faz notar o êxodo de talentos. Dos candidatos ao ensino superior, quase 2/3 saem todos os anos da nossa região, num processo que todos parecemos aceitar como normal. Apesar de as condições de qualidade de vida na Madeira terem mudado positivamente nos últimos 40 anos, para fazer apenas uma aproximação a esta análise com os anos de existência da Universidade da Madeira. A internacionalização pode ajudar a minorar este fenómeno negativo e, nesse contexto, a construção da nova residência também pode vir a constituir um fator positivo de compensação. Mas, na prática, não irá combater a essência do problema, já que o processo de rápida polarização de interesses e a atratividade de regiões semelhantes ou idênticas à nossa pode tomar o nosso lugar. Temos, por isso, de proporcionar todas as condições para que a região se mantenha competitiva na qualidade profissional dos seus recursos humanos especializados. Tenho vindo a falar deste assunto publicamente desde que assumi funções de liderança na Universidade, embora esta opinião fosse sempre a minha bandeira a quando da defesa acérrima da criação da Universidade de Madeira. Universidade e formação de talentos são sinónimos, e as regiões que sabem otimizar este potencial estarão na linha da frente do desenvolvimento. É nesse sentido que entre a Universidade da Madeira e o Governo Regional, seu principal parceiro estratégico na região, deve continuar a existir um acordo no sentido de respeito da importância desta instituição como instrumento fundamental de desenvolvimento da ramo, se poder enquadrar as linhas estratégicas diferenciadoras, que supramencionei e que constituem condição primeira para fazer da nossa experiência um modelo exemplar de investimento na formação qualificada de quadros superiores e no tão esperado quanto necessário aumento de percentagem do PIB regional em investigação e desenvolvimento, de forma a nos podermos aproximar da média nacional. Neste ponto, e fiel à minha formação clássica, apelo às boas práticas da retórica clássica, fazendo convergir o seu complexo modelo à ação, isto é, ao objetivo de tornar persuasivos os argumentos apresentados. Vamos, pois, laborar nessa via e lutar para atingir os objetivos que acabei de expor, de modo a fazer do nosso espaço insular e arquipelágico
um espaço de desenvolvimento sustentável com um inestimável contributo da nossa Universidade. Muito obrigado. Minhas senhoras e meus senhores, eis-nos chegados ao final desta sessão, pelo que, em nome do magnífico reitor, declaro encerrada, agradecendo a vossa participação e fazendo votos de um ano académico cheio de sucessos. Boa tarde.